Talvez você chegou aqui depois que eu comecei a postar minha rotina mostrando que o meu filho de 10 meses mora com o pai, mas eu acho justo eu contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu sou mãe solteira da Lauren e desde que ela nasceu eu moro sozinha. E eu assumi essa responsabilidade de morar sozinha por vontade própria, porque quando eu estava quase ganhando a Lauren, a minha mãe tinha uma bebê de 6 meses, que é a minha irmãzinha. Para os meus pais não precisar se preocupar comigo e nem com a minha filha, eu decidi ir pro nosso cantinho. E foi nessa casinha com o forro quase caindo e sem janela que eu e a Lauren ficamos por um bom tempo. Desde sempre eu compartilho aqui nas minhas redes sociais a minha rotina, a maternidade. E desde o começo eu sou muito atacada aqui, até quando eu mostrei pra vocês como que era o quartinho da Lauren, que ela não tinha cama e muito menos guarda-roupa, vocês falavam que parecia um cativeiro. Então, sobre comentários negativos, eu confesso pra vocês que eu já tô bem acostumada. Voltando pra história que eu tava contando, sempre foi o meu sonho ter uma família. E foi aí que eu conheci o pai do Luigi e depois de 20 dias conhecendo ele, eu me casei. Nisso ele foi morar na minha casa, passamos por altos e baixos, o sonho dele sempre foi ter um filho dele. E depois de 2 meses casada, eu engravidei. Quando eu engravidei, a gente até tentou ficar junto, mas acabou que não deu certo e eu decidi colocar um ponto final no nosso relacionamento. E foi aí que os meus pais entraram em ação e pegaram a minha dor, porque eu estava grávida e eu não consegui trabalho porque eu tava desempregada. Eu morava naquela casinha de 2 cômodos do início do vídeo, os meus pais falaram que me ajudariam a construir mais 2 cômodos, pra eu conseguir ficar mais confortável, a Lauren ter o quarto dela e o Luigi ter o quartinho dele também. E amigas, mesmo com essa construção e toda essa reforma, eu continuei morando na casa. E como vocês podem ver aí, a minha família sempre reunida. Tinha vezes que os meus pais chegavam do trabalho e iam lá pra minha casa pra me ajudar. Por conta da reforma, ela já não tava me fazendo muito bem, porque eu tava grávida e eu tava inalando muito pó. Foi aí que tivemos a brilhante ideia dos meus pais me emprestarem o salão que eles alugam de uma igreja. E eu levei todas as minhas coisas pra ir morar lá. Ah, Alessandra, mas por que você não foi morar com seus pais nesse tempo? Por que você foi morar na igreja? Além de mim, eu tenho mais 3 irmãos e a casa da minha mãe não era muito grande, então essa foi a melhor solução no momento. E como eu ainda não tinha guarda-roupa, essas cadeiras foram o meu guarda-roupa por um bom tempo. E eu vou confessar pra vocês que eu tô editando esse vídeo aqui quase chorando em ver essa situação que a gente passava. O tempo foi passando e eu priorizei tanto minha casa em ter um lar confortável que eu esqueci do enxoval do meu filho. Então, com isso, eu comecei a vender geladinho no parque. Eu tava de quase 9 meses, algumas coisas eu consegui comprar e graças a Deus preparou pessoas pra me abençoar também. Monetizei essa conta, graças a Deus, depois de muito esforço, e essa foi a reação da minha mãe quando eu contei pra ela que eu tava conseguindo dinheiro com a internet. Deus foi abençoando, abrindo as portas, provendo dinheiro. E os meus pais a todo momento me ajudando com a reforma. Vocês lembram que o meu guarda-roupa era aquelas cadeiras, né? Então, assim que eu ganhei um dinheirinho, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um guarda-roupa. As coisas foram dando certo e alguns dias antes do Luigi nascer, a gente conseguiu terminar a casa. Com o nascimento do neném, eu tentei restituir meu casamento, acabou que não deu certo e eu tive depressão pós-parto. Mais uma vez, precisei me estabilizar, fiquei com conta, fiquei com 2 filhos. E com uma baita depressão que eu tinha vontade de morrer todos os dias. E quando eu falo sobre depressão, eu falo pra vocês que eu não tinha ânimo pra nada. E a minha maior vontade era colocar um fim na minha vida. Quando o Luigi completou 6 meses, eu conversei com o pai dele se havia possibilidade do Luigi morar com eles. E sem pensar 2 vezes, a minha ex-sogra saiu do trabalho dela, que ela tava há um bom tempo, e se disponibilizou a cuidar do Luigi. Achei um trabalho registrado, comecei a pagar pensão, fazer tudo certinho. O trabalho também não deu certo. E sobre os meus pais, que eu sei que vocês ficam curiosos pra saber, eles são pastores e no começo desse ano eles tiveram uma oportunidade de ir lá pro Cerro Azul. E eles abriram mão de tudo aqui e foram pra lá junto com os meus irmãos e só eu que fiquei. Eu e essa menininha que vocês estão vendo no vídeo, que já passou muitos perrengues comigo. E não, amigas, por enquanto eu não vou pegar o Luigi pra morar comigo, porque ele não merece passar por tudo que a Lauren já passou. E só eu sei das minhas dores, então eu não preciso ficar me justificando aqui pra vocês. E assim que eu me estabilizar, eu terei os meus filhos juntinhos.